A ideia desse vídeo é falar da decadência do Saruman, o Mago Branco, porque essa trajetória trágica desse personagem é uma das mensagens centrais do Tolkien, de que por essa busca desenfreada, gananciosa pelo poder, principalmente pelo poder absoluto, corrompe e inevitavelmente leva à ruína. No início dos livros, e até em O Hobbit, ele é um mago muito poderoso, considerado o líder do Conselho Branco, um sábio. Já no final de Senhor dos Anéis ele estava muito fraco, e isso se deve a uma combinação de fatores que vão além do poder físico ou mágico. A fragilidade de Saruman no desfecho da história é o resultado das suas escolhas e das consequências inevitáveis de sua corrupção e arrogância. E aí nós temos alguns motivos que a gente consegue até elencar. Um deles é a perda da conexão com os Istari. Sendo um dos 5 magos enviados para ajudar os povos da Terra-média, ele acabou se desviando dessa missão. Ele tinha grande sabedoria e poder, mas a sua traição, a propósito original da sua vinda, acabou o enfraquecendo. No momento em que ele tenta, de certa forma, até se unir com o Sauron, essa busca pelo Um Anel, ele acaba abrindo a mão da sua missão. Inclusive ele trai o Sauron depois. E inclusive antes ele tenta também fazer um anel de poder, mas ele não é tão habilidoso nisso quanto o grande vilão da história. Quando ele acaba sendo derrotado pelo Gandalf em Isengard, o Mago Cinzento, que agora já era branco, quebra o cajado dele. E com isso ele acaba perdendo essa autoridade de ser o líder dos Istari. E esse ato simbólico também simboliza a perda de poder dele. A destruição de Isengard pelos Ents e a derrota dos seus exércitos de orcs no Abismo de Helm acabam minando a posição dele, porque nesse ponto Sauron já tinha descoberto da traição dele, então ele fica sem recursos, sem aliados e sem o controle daquela região. Ele é só um senhor de idade isolado em uma torre, um líder decadente sem influência. Outro ponto é essa corrupção e degradação moral. Ele foi consumido pela ambição e pela inveja. Ele tenta imitar o Sauron, no sentido de que tentou fazer um anel de poder, tentou criar o seu próprio exército e tentou manipular os outros. Só que isso levou apenas ao seu próprio fim. Essa obsessão pelo poder o cegou para o que ele tinha de melhor, que era a sua sabedoria e o equilíbrio que originalmente ele tinha. E com o orgulho quebrado ele foi se tornando um ser menor, tanto literal, no sentido de que ele foi aparentando mais fisicamente a idade que tinha e ficando mais corcunda, quanto simbolicamente. Outra questão que mostra essa decadência é a humilhação no condado no final. Isso não está nos filmes, está apenas no livro, que é o capítulo Expurgo do Condado. Quando o Saruman, com meia dúzia de rufiões, tenta tomar o controle. Ele consegue tomar o controle do condado enquanto os 4 aventureiros ainda não retornaram. Nesse ponto ele já é um tirano amargo e mesquinho, tentando ter o controle daquela região ali do condado só para satisfazer o próprio ego. É alguém que já tinha sido grande e não estava pronto para perder o poder. Só que ele acaba perdendo para os hobbits, e isso humilha ainda mais. Então, se lá no início da história ele era um maia poderoso, mas por final ele é só um líder decadente de bandidos que perde os pequeninos. E ainda tem a questão dos Valar. Como um maia, ele tecnicamente era um espírito imortal. Só que essa conexão com as forças superiores foi perdida. Os deuses acabam o deixando à mercê do próprio ego e ódio, e ele acaba definhando. E o resultado disso tudo é um final melancólico. Ele acaba sendo apenas uma sombra de alguém que já foi muito poderoso, e morre pelas mãos de um outro traidor, o Grima, simbolizando quão rasteiro ele estava nessa hora. No final ele já não era um grande vilão ou uma ameaça significativa, mas só um reflexo de como o poder corrompe aqueles que o buscam obsessivamente. Então, é isso. Não busquem poder, busquem conhecimento. Já diria o ET Bilu. Muito obrigado por assistir. Vou deixar nas sugestões um vídeo sobre esse Expurgo do Condado e um outro sobre o Grima, Língua de Cobra. Até mais.